Oi, passando para mais uma aula de matemática, dessa vez a turminha do sexto ano, e nós estamos trabalhando ainda naquele primeiro capítulo que fala de números naturais e fazendo assim uma retrospectiva do que a gente já viu. Nós estudamos toda aquela parte de conjunto dos números naturais, nós vimos os números antecessores, sucessores, nós vimos as operações, adição, subtração, a gente ainda não chegou na multiplicação, mas nós já temos a ideia da multiplicação da divisão e já sabemos, principalmente, resolver algumas situações simples. Então, para trabalhar a expressão numérica, essas ideias anteriores do domínio das 4 operações já são suficientes para esse conteúdo ser introduzido. Então aqui, galerinha, a gente vai para mais uma revisão que é para fixar o assunto. E fiquem de olho, porque no final da aula, desculpem, eu tenho um desafio para vocês, um desafio gostoso que eu sei que todo mundo vai querer, né? Então nós só vamos saber do desafio no final da revisão. Então fique ligadinho aí na nossa revisão que começa agora. Então, na aula passada, o que a gente viu? A gente viu os sinais, né, das operações. E aqui nós temos a ideia de operação inversa, que a professora Janete também já trabalhou, né? E é muito importante se trabalhar essas questões quando se trabalha expressão numérica, porque se o professor ele não explica essa ideia, quando o menino tem a expressão numérica diante dele, ele não tem como fixar melhor essa questão dos sinais, né? Então, eles têm que entender que essas questões de resolver primeiro adição e subtração, quando estão juntos e podem fazer direto ou na ordem que aparece, e eu também, quando tenho adição e subtração junto com multiplicação e divisão, eu tenho a ideia da operação inversa, tanto nos dois grupos quanto no mesmo grupo, tá? Por quê? Porque quando eu tenho adição e subtração, eu posso, como eu já falei nas aulas anteriores, na adição, tirar a prova real com a subtração. E quando eu estou fazendo uma subtração, eu posso tirar a prova real pela adição. E assim a gente vai ver que uma operação nada mais é que a ideia contrária da outra, por isso a palavra inversa, né? Se eu somo 6 mais 3, eu vou tirar, né, o 3 do 6 e eu vou obter, né, 3. Se eu pego esse 3 e junto com o 6, eu vou obter o mesmo 9 que eu obtive no resultado da operação anterior. Ou seja, para ficar mais claro, ó, a ideia da operação inversa. Eu estou pegando números bem pequenos até para facilitar também, ó. 6 mais 3 é igual a 9. Observem que aqui eu vou somando. Voltando, eu vou subtrair. Então, da esquerda para a direita eu somo. Da direita para a esquerda eu subtraio. A lógica seria a gente pensar assim. Se 6 mais 3 são 9, logo, se eu tirar 3 desse 9, eu vou obter o mesmo resultado que eu tinha antes. Essa que é a ideia de operação inversa. Tranquilinho? Então, vamos lá. E não é só essa questão da operação inversa dentro da expressão numérica. A gente precisa lembrar lá daquela deixa que eu coloquei da porta do quarto, da porta da sala e da porta da rua ou do terraço, né? A última porta que a gente abre para sair para a rua. Por isso é que a gente não pode esquecer nunca, 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 nunca. Primeiro, sempre se elimina parêntese, depois o colchetes e por último sempre as chaves. Essa é a ideia principal para a gente obter a compreensão dentro da expressão numérica. Professora, mas é só isso? Não, gente, claro que não. Eu também preciso ter um domínio das 4 operações, eu preciso saber somar, multiplicar, subtrair, dividir. Também só isso? Não, ainda tem outros fatores. Vejam como aprender expressão numérica não basta só saber da operação inversa e saber a ordem de se eliminar. Por quê? Porque muitas vezes as operações, adição, multiplicação, subtração e divisão, elas não vêm sempre com as ideias mestras chaves diretas. Por exemplo, quando eu vou dividir, nem sempre vai aparecer a palavra dividir, tá? Como eu falei nas aulas anteriores, nem sempre quando eu vou
subtrair, eu vou falar da palavra subtrair, ou só a palavra diminuir. Eu posso estar usando expressões, palavras, termos que estão inseridos no meu dia a dia e que trazem a ideia da subtração, como por exemplo, deixe-me ver, na cozinha, eu sempre tenho esses exemplos porque é uma coisa muito presente todos os dias na nossa casa. Na cozinha, quando nós abrimos a gaveta e retiramos uma colher, depois um garfo, depois uma faca, a ideia aí é de subtrair, é de tirar, porque objetivamente e mentalmente a gente vai pensar assim, eu estou retirando, tá? Quando eu digo que a mamãe recolheu as peças vermelhas do varal, depois ela recolheu as peças amarelas e depois ela recolheu as peças de roupas brancas, eu também estou falando de uma subtração. E observem que eu usei retirar, tirar, cortar, diminuir, reduzir. Todas essas ideias vão estar inseridas na subtração, em um contexto, porque em outro contexto eu também posso estar falando de divisão. Então, muito cuidado para não confundir as coisas. É preciso considerar o contexto do probleminha mesmo. Porque se a gente levar em consideração, quando eu divido, o dividendo, naturalmente, ele vai reduzir, ele vai diminuir, ele vai ser retirado quando chega lá no resto. Estão percebendo? Então, se eu tenho 6 e vou dividir para 2, esse 6 não vai mais ser 6. Vai ficar 3 para um lado, 3 para o outro. Observe que o resultado é 3. 3 é menor que 6. Então, essas ideias estão muito próximas, mas no contexto precisa estar claro o que eu estou dividindo ou o que eu estou subtraindo. Beleza? Então, onde é que nós temos que focar? Onde é que temos que ficar de olho para fazer um probleminha, responder um probleminha? Quando nós estamos diante do probleminha, porque a operação numérica solta, ela é tranquila, é fácil. O grande problema, galera, é quando a expressão numérica ela vem inserida no problema. Aí o negócio fica um pouco mais complicado. Mas complicado por quê, professora? Porque a gente precisa tomar muito cuidado e ficar de olho no significado dos termos que estão colocados ali naquele problema. Porque muda alguma coisa da ordem dos sinais da operação e dos símbolos matemáticos? Não muda, continua a mesma regra. O que vai complicar lá no probleminha é você não prestar atenção, não entender o significado dos termos, a ideia que aquele problema te leva a construir. Por isso eu trouxe um exemplo para a gente perceber como que a gente vai proceder na hora de resolver o probleminha. E também para a gente enxergar que o probleminha ele já traz uma expressão numérica, tá? Algumas vezes com parêntese e outras vezes sem parêntese. Como é que eu vou perceber isso? Muito simples. Na adição e subtração, quando eu estou só adicionando e subtraindo, eu não preciso de parêntese. Mas quando eu estou adicionando, subtraindo e multiplicando, eu vou precisar de parênteses. Mas por quê, professora? Porque vejam que eu tenho operações, não é, de grupos diferentes. Então, quando aparece a ideia do juntar, do tirar, mas o aumentar essa quantidade várias vezes, que é o multiplicar, eu preciso separar essa operação por parêntese. Tranquilo? Mas o nosso foco não é entender quando usa parêntese ou não. Hoje a nossa aula era objetiva, a gente trabalhar a ideia do problema. Então vamos lá. Então eu trouxe aqui. Quando o Pinóquio mente, seu nariz cresce 6 centímetros. Quando ele diz a verdade, seu nariz diminui 2 centímetros. Quando o seu nariz estava com 9 centímetros de comprimento, ele disse 3 mentiras e 2 verdades. Depois disso, com que tamanho ficou o seu nariz? Observe que o problema ele traz várias afirmativas. Então vamos observar. A primeira afirmativa. Isso, professor, eu tenho que fazer todas as vezes que eu estiver diante de um probleminha, sim, minha gente. Por isso que muitas pessoas, até universitários, até pessoas adultas que vão fazer concursos, eles erram, né? O resultado, a organização da operação no probleminha para chegar a uma alternativa correta. Porque eles não prestam atenção no contexto do problema. Então, vamos lá. A primeira afirmativa é, observem,
quando mente, cresce 6 centímetros. Nesse contexto, a gente vai entender que se cresce, aumenta a adição. Olha aqui, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Se cresce, aumenta, então eu vou adicionar. Observe que não aparece a palavra soma, né? Não aparece a palavra parcela, não aparece a palavra misturar, juntar, não. Aparece a palavra mentir, né? E crescer, aliás, no caso aqui é crescer, aparece a palavra crescer. Então, observem, galera, que um outro detalhe. Quando diz a verdade, seu nariz, aqui ficou fácil, diminui 2 centímetros. Diminui, subtração. Tem aqueles alunos mais espertinhos que diz assim, se ele usou uma palavra aqui e outra aqui, logo aqui, né, é adição e aqui é subtração. Se fizer isso também tá correta a ideia, mas tem que fazer isso sempre, beleza? E aí o probleminha segue adiante. Observe que aqui eu tenho um pontinho continuando. Então ele continua afirmando uma situação. Quando seu nariz estava com 9 centímetros, aqui começa um problema de verdade, tá? Quando seu nariz estava com 9, aí vem a situação que eu vou precisar olhar para cá. De comprimento, ele disse 3 mentiras. Aí eu tenho que olhar para cá. Quanto equivale a mentira? Então, cresce 6. Então, se eu tenho 9 e cada um acresce mais 6, eu tenho 3, não é? Estava com 9. Ele disse 3 mentiras. Observe, ó, 3 mentiras. Aí eu preciso ver o valor da mentira. Quanto é o valor da mentira? 6. 3 vezes 6, 18. Então, eu já tenho uma primeira soma. Eu vou adicionar a quantidade de mentiras, porque ele mentiu uma vez, 6. Ele mentiu outra vez, 6 mais 6, 12. Ele mentiu outra vez, mais 6. Então, 18. Eu já tenho uma soma de 18 mais 9, não é? Que vai dar 27. Então, o nariz dele já aumentou 27 centímetros. Ele disse 2 verdades. Então, 27 é o valor que tem. Então, ele disse 2 verdades. Quanto é o valor da verdade? A verdade, seu nariz diminui 2 centímetros, né? Então, eu já tenho 27, porque ele mentiu 3 vezes. Cada uma vez que ele mentiu foi 6. Agora, eu vou fazer a diminuição, que é a subtração. Quantas subtrações? Vamos ao probleminha. Ele disse 3 e 2 verdades, não é? Então, a verdade, lembra que diminui? Então, eu já tenho 27, certo? Então, 2 verdades. Quanto é o valor da verdade? 2. 2 vezes 2, 4. Então, de 27, eu vou tirar 4. Certo, galerinha? Se eu não fizer essa compreensão, essa organização mental, essa conversa comigo mesma na hora de resolver o probleminha, eu não consigo resolver. E aí as opções vão aparecer e o professor vai colocar opções muito próximas dos resultados. E aí você vai se complicar. Então, o que a gente deve fazer, professora Janete? Nós devemos conversar com o probleminha. Nós devemos olhar para o probleminha, tá? Para armar a situação. Então, vamos armar a situação? Então, vamos lá. Quando o Pinóquio mente, seu nariz cresce 6 centímetros. Quando ele diz a verdade, seu nariz diminui 2 centímetros. Então, eu já tenho aqui 2 informações, mas o meu probleminha começa aqui. Lembra? Então, quando o seu nariz estava com 9 centímetros de comprimento, ele disse 3 mentiras. Então, aqui, né, eu vou somar quem? Eu vou somar um valor de 6. Mas observem que eu estou somando esse 6 3 vezes. Eu posso multiplicar. Eu posso colocar 6 mais 6 mais 6. Ou eu posso colocar 3 vezes 6. Vocês lembram que eu disse que quando aparece a multiplicação junto da adição, a gente usa o parêntese? Então, eu vou botar o parêntese e vou colocar o quê? 3 vezes 6. Por quê, professora Janete? Porque aqui está dizendo que ele mentiu, né? 3 vezes. E cada uma mentira vale 6. Então, 3 vezes e o valor 6. Tranquilo? Continuando. Quando o seu nariz estava com 9 de comprimento, ele disse 3 mentiras e 2 verdades. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar, né? Agora eu somei primeiro, agora eu vou subtrair. Por quê? Porque a verdade vai diminuir, né?
E vai diminuir quem? 2 centímetros. Mas quantas verdades ele diz? 2. Então, vamos lá. Então, eu vou botar 2, 2 vezes o valor de 1. Então, vai ficar 2 vezes 2, certo? Depois disso, com que tamanho ficou seu nariz? Então, tá aqui a nossa expressão numérica construída. Agora, eu vou precisar utilizar a ideia, ó, vejam, da operação inversa, lembrar quem vem primeiro, quem eu resolvo primeiro, e lembrar quem eu elimino. Observamos que aqui só tem parêntese, obviamente eu vou eliminar os parênteses. Então, aqui eu posso resolver? Não, por 2 motivos. Porque aqui eu não tenho um algarismo, né, próximo dele, e porque eu tenho o parêntese. Então, o parêntese, ele é a preferência. Lembra da relação que eu fiz analogicamente ou analogamente? Que o parêntese, quando ele tem preferência, é aquela ideia da vaga exclusiva para o idoso, que as pessoas não podem utilizar, primeiro eles, depois os demais? Pois é, preferencialmente. E aqui a gente resolve da seguinte forma. Eu vou ter que repetir 9 mais, não é? Aqui eu elimino. Lembra da aula passada? Eliminar é não colocar mais. 3 vezes 6, 18. Esse sinal de menos eu vou repetir. Aqui eu vou resolver 2 vezes 2, 4. Aqui eu percebo que eu tenho, né, sinais, ó, do mesmo grupo e que estão por estarem no mesmo grupo. Tanto eu posso ir direto como resolver primeiro quem está na frente e repetir. Que vem depois não vai alterar em nada. Eu gosto logo de ir direto e me livrar logo. Lembre-se, somente quando tem sinais do mesmo grupo. Se nós tivermos sinais de um grupo misturado com outro, eu não posso ir direto. Não esqueça esse detalhe. Então, 9 mais 18, pensem, 27. Muito bem, quem respondeu 27. 27 menos 4 vai dar 23. Então, 23 é o resultado da nossa operação, da nossa expressão numérica. E como é que eu registro isso lá na expressão numérica? Observe a perguntinha no final do problema. Depois disso, com que tamanho ficou o seu nariz? O tamanho do nariz do Pinóquio ficou de 23 centímetros, ou ficou com 23 centímetros. O nariz dele ficou com 23 centímetros. Não importa como você coloca. Desde que você faça a referência à perguntinha do problema e utilize o resultado da expressão. Tranquilo, minha gente? Bem fácil, bem simples. E a partir de agora a gente vai aprofundar mais expressão numérica, que é um assunto que eu preciso especificar bem com vocês, porque a gente agora vai trabalhar muito probleminha, vai usar muito a questão do raciocínio lógico, já tem papai aí pedindo para colocar esse raciocínio lógico, mas assim, vamos ter calma, tá? Porque agora é o momento de trabalhar o raciocínio. Não adianta a professora Janete ficar mandando um monte de probleminha, sem explicar, sem mostrar para vocês os pormenores, né? Como que vocês vão proceder para resolver? Por isso que muita gente ainda tem muitas dificuldades de resolver probleminha, porque não fazem isso que eu acabei de falar. E nosso desafio de hoje, que eu falei no início da aula, é vocês construírem uma paródia para apresentarem a ideia da expressão numérica. Envolvam na paródia de vocês todas as informações da revisão de hoje. E aí a gente vai usar. Eu vou dar exemplo para vocês sabem que eu adoro paródia, né? Eu tô amando gravar essas aulas, porque daqui a pouco eu vou começar a estar dançando, me movimentando, e é assim mesmo que eu sou em sala de aula. E aí a gente vai usar uma música, a minha assistente aqui vai me ajudar, como é o nome lá do compositor da música? Tiago Farras, né? Deus me livre, mas quem me dera. Então a gente vai... É um exemplo, galerinha. Então, vocês vão pegar a melodia de uma música e vão colocar a letra de vocês. E é muito importante vocês entenderem que paródia não é só você colocar qualquer palavra por conta da melodia. É preciso focar na informação. A informação tem que estar lá, clara, tá bom? Vou dar aqui uma dica para vocês. A Andressa vai colocar aí a música e eu vou cantar um pedacinho da paródia. Vou ver se eu me lembro, porque eu também sou dessa. Eu crio, mas eu esqueço. Eu perdi o tempo da música. Volta, Andressa.
Vamos lá, ó, ó. Eu tô falando sério, não quero ninguém, mas se você quiser eu quero. L na parêntese antes do colchete. Deus me livre, assim eu erro. É isso, gente. Eu só pensei nesse trechinho. Então pensem em vocês. Eu achei essa música gostosa. Nem sabia desse compositor. E eu tô assim aprendendo muito música para começar a produzir minhas paródias. Então vamos lá, fiquem de olho lá no grupo do WhatsApp que eu vou colocar as duplinhas para que vocês construam as paródias, tá bom? Maiores explicações lá e vamos lá. Tchau.